Bem, pessoal, aqui que está falando é o professor Ticiano e hoje a gente vai fazer apenas uma aula de revisão. A gente vai falar um pouco hoje sobre movimentos e sobre vetores. Lembrando que a gente viu dois tipos de movimento. A gente viu o movimento uniforme e a gente viu o movimento uniformemente variado. A gente vai relembrar esses dois movimentos e falar um pouco sobre vetores, certo? No movimento uniforme, a gente tem como característica principal a velocidade ser constante. Consequentemente, a aceleração do veículo vai ser nula. Devido a essas duas características, para um movimento uniforme, a gente só vai ter essa equação, a equação horária da posição. E devido à característica da velocidade ser constante, a gente tem um gráfico da velocidade em função do tempo, uma reta, ou uma reta acima do eixo dos tempos, ou uma reta abaixo do eixo dos tempos, certo? Ou a reta aqui acima, ou a reta aqui abaixo. Vai depender do sinal da velocidade. Se a velocidade for positiva, a gente tem um gráfico acima do eixo dos tempos. Se a velocidade for negativa, a gente tem um gráfico abaixo do eixo dos tempos, certo? Do mesmo jeito, vale para o gráfico da posição. O gráfico da posição no movimento uniforme vai ser também uma reta, ou uma reta crescente, ou uma reta decrescente. Do mesmo jeito, se a velocidade for positiva, o gráfico da posição é uma reta crescente. Se a velocidade for negativa, o gráfico da posição é uma reta decrescente. Basicamente, o movimento uniforme se resume a isso, a esses quatro gráficos e a essa equação. Já no movimento uniformemente variado, aqui a gente já passa a ter três equações, uma equação para a posição, uma equação para a velocidade, e quando a gente junta essas duas equações, aparece uma terceira equação, chamada equação de Torricelli. Características do movimento uniformemente variado. A aceleração vai ser constante, consequentemente a velocidade ela não vai ser nula, ou seja, a gente passa a ter uma velocidade diferente de zero, a gente passa a ter uma velocidade inicial e uma velocidade final, certo? Para cada equação dessa, e para essa característica da aceleração, a gente vai ter um gráfico. Voltando aqui, a aceleração não é constante, então o gráfico da aceleração é uma reta crescente, uma reta paralela ao eixo dos tempos, ou acima ou abaixo. Do mesmo jeito que é o gráfico lá da velocidade no movimento uniforme. Também com as mesmas características, só que aqui a gente está falando de aceleração. Se a aceleração for positiva, a gente tem um gráfico acima do eixo dos tempos. Se essa aceleração for negativa, a gente tem um gráfico abaixo do eixo dos tempos. Certo? Para a velocidade, o gráfico da velocidade também é parecido. O gráfico também vai ser uma reta, ou uma reta crescente, ou uma reta decrescente. Também a gente vai olhar para o sinal da aceleração. Se a aceleração for positiva, o gráfico da velocidade é uma reta crescente. Se a aceleração for negativa, o gráfico da velocidade é uma reta decrescente. E finalmente o gráfico da posição em função do tempo. É uma parábola, um arco de parábola, com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Do mesmo jeito, olhando o sinal da aceleração. Se a aceleração for positiva, a gente vai ter um gráfico com concavidade para cima. Se a aceleração for negativa, a gente vai ter um gráfico com concavidade para baixo. Se a gente voltar um pouco aqui os slides e observar as equações, a gente tem uma equação da posição em função do tempo, ó, e para a posição o tempo está elevado a 2, aí a gente vai lembrar lá da matemática, da parte de funções. Aqui a gente tem uma função do segundo grau, então realmente o gráfico é uma parábola, um arco de parábola, ou com cavidade para cima, ou com cavidade para baixo, vai depender do sinal da aceleração.
E se a gente olhar para a velocidade, a equaçãozinha da velocidade, a gente também percebe que a velocidade está em função do tempo. Só que dessa vez esse tempo para a velocidade, ele está elevado a 1. Isso quer dizer que a gente tem uma função de primeiro grau. O gráfico para a velocidade é uma reta crescente ou decrescente, que é basicamente os gráficos que nós vimos agora. Tirando o gráfico da aceleração, que é devido à característica da aceleração ser constante, mais o gráfico da velocidade, uma reta crescente ou decrescente, gráfico da posição com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Basicamente, o movimento uniforme é isso. Já vetores, a gente pode definir um vetor como sendo um segmento de reta que aponta para algum local, ou seja, é uma reta, uma seta. Se eu tenho uma seta apontando para algum local, isso é um vetor. Só que todo vetor ele possui três características. Ele possui um módulo, possui uma direção e possui um sentido. Onde esse módulo nada mais é do que um número e uma unidade, por exemplo, 4 centímetros, 4 metros, 4 milímetros. Sempre o módulo do vetor vai ser esse número mais uma certa unidade. A direção pode ser uma direção horizontal, vertical ou inclinada. E o sentido é para onde a seta está apontando. No caso do nosso exemplo, está apontando para a direita. Aí uma observaçãozinha a respeito de vetores. A gente tem a letra A. Normalmente o vetor ele é representado por uma letra e uma setinha em cima. Essa letra com a seta em cima está nos indicando o vetor, o desenho, a seta, o segmento de reta com a sua ponta, com seu sentido. Já só a letrinha minúscula, sem essa setinha em cima, ele está nos indicando o módulo do vetor, ou seja, o número mais a unidade, 5 centímetros, por exemplo. Então, se aparecer a letra e a setinha em cima, a gente está se referindo ao segmento de reta que aponta para algum local, ao vetor propriamente dito. Se aparecer só a letrinha e o número, a gente está se referindo ao módulo desse vetor. No mais, a revisão foi essa, foi mais para lembrar os conhecimentos básicos de movimento uniforme, de movimento uniformemente variado e de vetores. E nas próximas semanas a gente vai começar a ver a parte de leis de Newton. No mais, obrigado a todos.